Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diária sobre os mercados regionais brasileiros. Ele que faz parte do ecossistema do BRM Podcast. E aqui comigo o João. Fala Amanda, fala pessoal. E hoje vamos falar da manutenção da alíquota de ICMS aqui no Espírito Santo, a inauguração de uma nova fábrica em território capixaba e também sobre um novo capítulo da guerra comercial. E vamos começar aqui com o Espírito Santo. O governador Renato Casagrande decidiu manter as alíquotas de ICMS sobre os alimentos no estado. Mesmo com a pressão do governo federal para reduzi-las, ele alegou que muitos itens da cesta básica já estão isentos ou têm alíquotas reduzidas. A resposta vem quase um mês depois do governo Lula anunciar medidas como a redução de impostos de importação na tentativa de conter a inflação sobre os alimentos. Na ocasião do anúncio, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que faria um apelo para os governadores pela redução do ICMS. Isso significa que aqui no Espírito Santo, esse impacto das medidas federais em cima dos preços dos alimentos para tentar segurar e conter a alta pode ser mais limitado, né? O ICMS aqui no estado hoje possui uma alíquota padrão de 17%, mas tem uma série de itens que têm um desconto. Entre os itens que têm o ICMS zerado estão o pão francês, ovo, leite, macarrão, arroz e feijão, enquanto a carne bovina e a carne de frango têm uma alíquota de ICMS de 2%. Alguns produtos ainda contam com uma alíquota reduzida na ordem de 7%, que incluem a farinha, sal, água e óleo de soja. Essa é uma decisão que é muito importante também para as contas fiscais aqui no Espírito Santo, que elas precisam se manter equilibradas, dado que dentro do orçamento fiscal estadual, esse é um imposto extremamente relevante. E falando em capixabas que se destacam, o economista Rafael Fulanetti, nascido em São Gabriel da Palha, foi eleito presidente da Ancor, a Associação das Corretoras e Distribuidoras de Valores Imobiliários. Ele já é uma figura conhecida dentro do mercado financeiro por sua atuação em alguns bancos e também na Febraban. E com essa nova posição do capixaba, ele pode fortalecer e trazer inovações importantes para o setor, além ainda de eventualmente reforçar a presença do Espírito Santo no segmento no âmbito nacional. E falando em inovação, é o que promete a nova fábrica de ingredientes alimentares Olan, que fica localizada em Linhares. A unidade de café solúvel será inaugurada em maio e já está exportando. É um investimento bilionário que reforça o Espírito Santo como um dos grandes polos mundiais de café. Isso é importante porque consolida cada vez mais o Espírito Santo num cenário internacional, como grande produtor. E trata-se de uma das mais modernas e maiores fábricas de café solúvel do mundo. O café Conilon capixaba ele já é referência, mas agora, com todo esse processo de industrialização, o setor ele vem ganhando cada vez mais força aqui no estado. Além disso, essa nova fábrica deve gerar mais de 300 empregos e impactar diretamente a economia regional. Vale lembrar ainda que Linhares ele vem se consolidando nos últimos anos, cada vez mais como um polo logístico e industrial. E a gente vem observando o movimento de diversas fábricas por meio de instalação, sobretudo de fábricas solúveis na região, com foco em exportação. Já em Vila Velha, famílias de Vila Esperança tiveram que deixar suas casas por uma decisão judicial e vão receber um auxílio emergencial de R$ 2.222. Essa é uma situação muito delicada, que envolve o destino de mais de 100 famílias que precisam de uma solução permanente para moradia aqui no estado. Mas o auxílio financeiro que foi aprovado ontem é muito importante para toda essa população que está em situação iminente de desabrigo. E ela foi aprovada ontem em regime de urgência pela Câmara de Vila Velha, com a aprovação de todos os 19 vereadores que estavam presentes na sessão. E no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem anunciou novas tarifas sobre importações, incluindo produtos brasileiros. A alíquota para o Brasil será de 10%, a menor aplicada para os países como a China, que serão taxados em 34%, União Europeia em 20% e o Japão em 24%. Trump também anunciou tarifas de 25% sobre importações de carro pelos Estados Unidos. Esse anúncio por parte do governo americano ontem estava sendo muito esperado e trouxe inclusive muita volatilidade para os mercados. Hoje pela manhã, quando a gente olha os principais índices acionários de bolsas mundo afora, estão respondendo muito negativamente a toda essa incerteza que vem colocando à mesa e como o comércio internacional vai se rearranjar com essas novas tarifas, mas trazendo em paralelo para os impactos brasileiros, vale a gente acompanhar como que vai ser a dinâmica dentro do aço e do agronegócio, que tem uma parcela relevante de exportação para os Estados Unidos. Além disso,
alguns analistas também apontam que o Brasil pode se beneficiar em alguns setores, como por exemplo o café. O café hoje que nós exportamos para os Estados Unidos tem uma concorrência muito forte do Vietnã, que dentro desse novo pacote de tarifas implementados pelo governo norte-americano vão incidir um imposto na ordem de 46%, muito acima dos 10% que vão entrar em vigor para o Brasil, e eventualmente nós podemos ainda expandir o nosso campo de atuação dentro de alguns segmentos específicos. No Espírito Santo, vale acompanhar como que vai ser a dinâmica dentro do setor de rochas ornamentais, que tem uma participação e uma exportação muito relevante para os Estados Unidos também. E por falar em impactos econômicos, a indústria brasileira registrou uma queda na produção pelo 5º mês consecutivo. A retração foi de 0,1% em fevereiro, frustrando as previsões ali do mercado. Já era esperado uma desaceleração por parte do mercado na economia brasileira. Esse é um fator que a gente vem acompanhando nos dados de alta frequência que são divulgados de forma recorrente, mas é importante frisar que a gente está com uma política monetária muito restritiva. A Selic, a gente está observando agora um patamar de 14,25 e ainda uma tendência de alta, ou seja, tem muitos empresários segurando investimento, tem muita gente retardando um pouco o consumo, procurando algumas soluções de investimento, porque a Selic nesse nível, de fato, ele é muito atrativo, né? Inclusive, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo já está projetando um crescimento industrial menor nesse ano de 2025, frente ao que a gente tinha de expectativa lá no início do ano, já conjecturando todo esse cenário de maior incerteza, tanto no cunho internacional, mas aqui também no cenário interno. Aqui no Espírito Santo, nós já vemos alguns setores demonstrando sinais de desaceleração, sobretudo o setor de rochas ornamentais e de siderurgia, que já estão adotando algumas medidas, algumas ações, como reduzir turnos de trabalho e eventualmente revendo alguns investimentos que estavam planejados para esse ano de 2025, mas que com todo esse cenário mais adverso e com uma Selic mais alta, vão precisar ser revisados. Enquanto isso, o Congresso aprovou um projeto que permite ao Brasil retaliar comercialmente países que impõem barreiras aos nossos produtos, né? Ainda no cunho político, ontem foi divulgada uma nova pesquisa de aprovação/desaprovação presidencial, e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou a sua desaprovação em 7 pontos percentuais, segundo esse novo instituto, chegando a uma desaprovação na ordem de 56% na população. É o maior percentual de desaprovação dentre toda a série histórica acompanhado por esse instituto de pesquisa, e vale reforçar também que a faixa de aprovação foi reduzida, passando de 47% na última verificação para 41% nessa pesquisa divulgada ontem. E aí uma resposta do governo em relação a isso foi uma sinalização de um esforço maior por parte de medidas na segurança pública, no empreendedorismo e no agronegócio para tentar reverter um pouco esse quadro de desaprovação. São temas sensíveis e que, de fato, têm grande impacto na percepção da população, e é algo que a gente tem que acompanhar ali ao longo dos próximos meses. Antes de encerrarmos mais uma edição do BRM News, fica aqui um convite muito especial a todos vocês que nos acompanham aqui do estado. No próximo dia 16 de abril, às 8 horas, aqui em Vitória, vai ter mais uma edição do Data Business Real Estate, mais um evento dentro da iniciativa da Apex, para trazer e debater as principais oportunidades no setor imobiliário, assim como as tendências que nós estamos vislumbrando para esse ano. Estarão presentes conosco grandes nomes do mercado imobiliário, como Breno Peixoto, da Nasca, Alfredo Cury, da Catuaí, e Franco Fiorotti, prefeito de Linhares, que é uma das cidades que tem se destacado aqui na parte de real estate capixaba. Além disso, também não deixem de acompanhar a mais nova carta do economista que foi divulgada, referente agora ao mês de abril, que vai abordar os principais temas da política comercial norte-americana e como isso trouxe muita incerteza e volatilidade para o mercado. É um documento mensal elaborado pelo nosso economista-chefe Arildo Teixeira, que vai traçar tudo que a gente está vendo do cenário daqui para frente, assim como os principais acontecimentos do mercado. Bom, e assim encerramos mais uma edição do BRM News. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E voltamos amanhã com mais uma edição. Tchau.